Olá pessoas, como foi a semana? Olha só, hein? Antes de começar o vídeo, eu já aviso, hoje vai ter barulho pra caramba, eu tô gravando externo, tá tendo um fuzuê aí na porta de casa, e nem fui convidado, é foda, né? Mas enfim, vamos à nossa história. Saca só, a lenda que eu vou tratar hoje aqui é sobre uma moto, a RD350, já ouviu falar na RD350? Só para você ter uma ideia do que se trata a lenda de hoje, vou dar um outro exemplo nada a ver. Por exemplo, tem a lenda da Honda que teria uma moto que a cruz seria invertida, que seria coisa do mão peluda, esse tipo de coisa. Vocês sabem disso aí, né? Mas enfim, não é essa a história que eu vou contar hoje. A da RD350 é uma lenda parecida que se difere em alguns detalhes que são bem macabros. A RD350 é uma moto da Yamaha que foi produzida nos anos 70, no final dos anos 70, mais ou menos por aí, no Japão, e que também ganhou popularidade no mundo inteiro. Aqui no Brasil, por exemplo, ela chegou na década de 80, acho que depois de 1984, 1985, e nos anos 90 ela tinha se tornado uma moto muito conhecida aqui no Brasil. Bom, para você ter uma ideia de como tudo funciona, vai vendo só. Essa é uma foto de uma das versões mais antigas da moto, que foram as primeiras versões entre o final dos anos 70, entre o começo dos anos 80. Enfim, é a primeira versão aí, é uma versão mais clássica, como você pode ver aí. Bom, acontece o seguinte, meus amigos, essa moto aí, o que chamou a atenção no público no geral, tanto do pessoal lá do Japão quanto dos outros países, é que ela era, ou ainda é, né, uma moto muito rápida. Você imagina só nos anos 70, 80, você ter uma moto que anda mais de 200 por hora assim e chega nessa velocidade rapidinho, uma moto forte. Então o pessoal não estava acostumado com esse tipo de coisa, não o pessoal no geral, tá? Eu digo assim, o consumidor final no geral. Bem, como eu disse, a produção começou no Japão e foi para outros países e chegou aqui no Brasil também. E quando chegou aqui no Brasil, já tinha alguns modelos, como por exemplo, R1, R2, R3 e R5. Faltou o R4, eu vou explicar daqui a pouco por que não tem esse R4. Bem, você deve estar se perguntando, você está falando da moto, isso aqui está parecendo aquelas lojas que vendem carro, né? Mas não é não, vamos lá. É o seguinte, vamos falar da lenda da moto ou das histórias por detrás da moto. O primeiro ponto, a RD350 é conhecida aqui no Brasil como a famosa viúva negra ou tampa de caixão. Eu acho que eu não preciso explicar o porquê disso, mas em todo caso vamos lá. Viúva negra, por quê? Porque o seu dono, o seu marido... A lenda diz que ela sempre fica sozinha, porque o cara acaba morrendo com ela. Ou tampa de caixão, obviamente. Ou seja, ela te leva para o seu destino final, o cemitério aí do bairro. É o que diz a lenda. Bem, de fato, eu, por exemplo, conheço muita gente realmente que já caiu dessa moto aí, que já se acidentou com ela. E conheço pelo menos umas 2 pessoas assim, colegas aí, não é amigos, mas cidade pequena, vocês sabem como é que é, né? Que morreu enquanto pilotava uma dessas aí, ou seja, sofreu um acidente grave e acabou morrendo. Então, isso, no geral, principalmente aqui no Brasil, tem muita história de que a pessoa que está dirigindo lá a sua RD350 sempre acaba morrendo. Você pode pesquisar que você vai encontrar um monte de história desse tipo aí. Aí vem aquela questão interessante. Toda essa história aí tem 2 pontos de vistas. Eu não costumo contar o ponto de vista mais plausível porque não é a praia do canal, a gente conta lendas. Mas hoje eu vou fazer isso. Só que eu começo falando da lenda. Aliás, da lenda não, de uma das muitas lendas, porque tem várias, muitas lendas sobre esse assunto aí. E a que eu mais gosto é a seguinte. Há muito tempo atrás, um engenheiro chamado Ryu Dashi, vai vendo, é difícil falar, japonês, claro, obviamente, teria tentado, de alguma forma, levar um projeto de uma moto que ele tinha desenvolvido para várias empresas aí do ramo de fabricação. A lenda diz que a moto não era perfeita e que todo mundo que analisava o projeto dele, as empresas aí, simplesmente não gostava porque achava algumas falhas e depois acabava recusando o projeto. Então, aconteceu o seguinte, ele chegou a bater de porta em porta aí em várias empresas e sempre que os outros engenheiros analisavam o projeto dele, não, porque não era aprovado, ou seja, sempre havia uma falha técnica, alguma coisa que não estava legal ou que não era um modelo compatível com os modelos da época. Bem, diz a lenda, e não eu, que
Decepcionado da vida, o nosso amigo aí, o Ryodashi, resolveu cometer suicídio. E ele estava lá na angústia, preparado para se matar, quando de repente, supostamente, teria aparecido uma espécie de espírito para ele, que veio intervir no seu ato de suicídio. Bem, eu não sei o que os dois conversaram, porque lenda é lenda, e vocês sabem como é que é, mas é o seguinte: diz que o espírito convenceu o nosso amigo aí, o nosso engenheiro, a não cometer suicídio. Então ele fez o quê? Para ajudar ele olhou todo o projeto que ele tinha desenvolvido e melhorou esse projeto e fez um projeto ambicioso, e que muitos engenheiros, ao olhar para esse projeto, com certeza ia querer pôr a mão, ia querer aprovar o projeto dele para que esse projeto saísse do papel. E não só isso, ia agradar qualquer um que tivesse colocado a mão no produto final desse projeto, que seria supostamente a nossa RD350. Bem, o que aconteceu? Pelo jeito, o projeto do amigo realmente deu certo aí com a ajuda do mão peluda, ou de algum espírito do Cramunhão, não sei quem foi, tá? Lá no Japão a cultura é um pouco diferente da nossa em relação ao mão peluda, tá? Então é outras coisas. Mas enfim, não é o caso. O lance é que ele levou o projeto dele para, no caso, para a fabricante Yamaha, que supostamente teria adorado o projeto e colocado a mão no projeto e aprovado o projeto maravilhoso, e começou a fabricar as famosas motos de motor 2 tempos, mas que era potente, a RD350. Mas tem um porém: junto com a sua beleza, imponência e potência, parece que veio um brinde junto, uma maldição, pois diz a lenda que todos aqueles que utilizavam essa moto por muito tempo acabavam morrendo nas mãos dela, porque o espírito que ajudou o nosso amigo engenheiro aí, na verdade, tinha más intenções. E sabendo disso, o engenheiro teria cometido suicídio, porque ficou triste em ver as pessoas morrendo com o seu produto aí nas ruas, e tentou convencer, lógico, a empresa, a montadora, a não fabricar mais, mas não teve êxito. Então ele simplesmente teria cometido suicídio. Em resumo, a nossa história diz o seguinte: que muita gente já morreu na mão dessa moto, muita gente já se acidentou, e é fato que outras pessoas se acidentam em outras motos, morrem em outras motos. Olha os passarinhos, pô, estão nervosos. Não sei se vocês vão ouvir, mas depois eu tento deixar. Mas continuando o que eu estava dizendo, o fato é que realmente a RD350 tem um histórico bem longo de acidentes, um histórico bem macabro de mortes, né? Envolvendo aí pessoas que tanto que estavam viajando ou dentro da cidade, enfim, tem muita desgraça por detrás de um piloto com essa moto, e não são poucas mesmo não. Começando pelo nome RD350, que o R e o D supõe-se que seriam as iniciais do seu engenheiro. Tá, eu já pesquisei isso há muito tempo atrás, e pesquisei recentemente também. Não é as iniciais do nome do seu criador, RD350. Aliás, eu já sei disso aí há muito tempo. Ela RD. Esse RD significa Race Development, ou seja, desenvolvido para corridas, ou para competição, por assim, em outros termos, tá? Então, definitivamente não existe esse tal engenheiro que teria desenvolvido e amaldiçoado a moto. Daí você deve estar se perguntando: mas você não disse que tem muitos acidentes com essa moto, tal. De fato, tem um histórico longo mesmo, tá? Isso é real. Mas o lance é que eu vou contar para vocês aqui algumas possíveis causas. É uma teoria minha, e é uma teoria óbvia até, porque levando em conta vários fatores que são verdadeiros nessa história aí. Então eu estou juntando tudo isso aí pra gente tentar olhar de outra maneira para essa história. Vamos voltar para o ano de 1970 e bolinha, 1975, 78, que foi nessa época aí que ela começou a sair de fábrica. Tanto os modelos antigos quanto o modelo mais novo, principalmente os modelos antigos, tá, que não tinham freio a disco, as primeiras edições, elas têm um grande problema aí, que é segurar um pouco a freagem, porque elas são muito potentes, elas são muito fortes mesmo, tá? Bom, esse problema foi corrigido com o tempo, com a chegada do freio a disco nos seus modelos posteriores, mas mesmo assim, uma coisa que as pessoas não levam em conta é que ela é uma moto, motor 2 tempos, que em alguns casos chega até a travar o ponteiro se você colocar ela para correr.
ou seja, ela bate bem mais de 200 km por hora. E é uma moto que, vamos falar a verdade, é uma moto rápida e forte, só que como ela foi desenvolvida para... Eu penso, aqui tá, essa é a minha teoria, eu penso que foi uma moto desenvolvida para pistas, tá, para competição, mas que acabou sendo apreciada, ou como que eu posso dizer, sendo sugerida para o mercado comum, ou seja, o consumidor final que dirige pela rua e pelas estradas. Se você notar bem, ela tem uns pneus um pouco assim estreitos pela potência dela. Então, eu acho que uma moto dessas aí precisaria de um pouquinho mais de estabilidade para andar na cidade. Aí é que está a diferença, não na pista, na cidade. E tem o fator mais filho da mãe de todos, que é o que eu vou falar agora. Vai vendo só. Todos esses casos de morte, acidentes envolvendo a RD 350, a maioria deles são aqui no Brasil e em outros países onde as estradas são horríveis. Ou seja, vamos analisar comigo aqui. Se você pega uma moto que foi desenvolvida para competição, mas que acabou entrando no mercado para consumidor final, e joga ela numa estrada brasileira igual a nossa aí, cheia de buraco, cheia de curva maluca, cheia de falta de sinalização, e junta isso com mais a imprudência de alguns motoristas, motociclistas, que eu não sei se a gente vai poder chamar, alguns são imprudentes, tá? Nem todos, mas não sei se dá para chamar os imprudentes de motociclistas. Junta a imprudência com a falta de sinalização, uma estrada ruim, uma moto que foi desenvolvida com estabilidade e potência para grandes retas e pistas, vamos dizer assim, o que é que pode acontecer? Não preciso falar nada, tá na cara, vai dar merda. Lembra que eu falei do R1, R2, R3, R5 não foi pro R4? Por que não foi pro R4? Vai vendo só, o número 4 no Japão é a palavra shi. E tem um porém. Quando você pronuncia a palavra shi, a pronúncia dessa palavra pode significar também não só o número 4, como também pode ser a mesma pronúncia da palavra morte. Ou seja, é o mesmo som, a mesma pronúncia do número 4 é a pronúncia da palavra morte. Bem, em resumo, a Yamaha pulou o 4. Ou seja, ela fez R1, R2, R3, R5, mas não fez o 4. E por que ela não fez? Bom, fica óbvio, eu presumo também que seja isso aí, embora eu não sei se um dia eles vão confirmar isso ou não, mas acontece o seguinte, é que, como eu acabei de dizer, como as duas palavras são muito, têm a mesma pronúncia, morte, 4, quando a R1 e a R2 já tinha saído no mercado, já estava óbvio que ela tinha um histórico bem grande de acidentes. Então, para não piorar ainda mais a coisa, a Yamaha, eu suponho aqui que tenha deixado o 4 de lado para não causar grandes problemas, porque no Japão, principalmente, tem muita gente supersticiosa ou espiritualista, chame como quiser, cada um vê isso de um jeito, então, enfim, chame como quiser. Então, esse é o ponto que fez com que ela provavelmente não tenha colocado um número 4 em um dos seus modelos, ou seja, para evitar ainda mais propaganda, por assim dizer, negativa sobre o seu produto. Bem, resumindo o resumo do resumo, se é que esse termo existe, tá na cara que a RD 350 é uma moto que foi pensada para tinha uma visão assim competitiva, aqueles que desenvolveram ela, eles devem ter pensado só na reta e não devem ter levado em conta, e obviamente não sou obrigado a levar, a nossa situação aqui no nosso país, em países semelhantes, muitas estradas são horríveis e onde tem muita gente imprudente. Ou seja, resumindo, ela é sim, por mais que o pessoal adora ela, eu também gosto, é uma moto muito potente, mas não adianta negar, porque tem gente que até acha ruim de falar, não, ela tem freio sim, ela tem freio, mas uma moto com a potência da RD 350, com pouca estabilidade, feita para competição em linha reta, não é uma boa ideia aqui, se você pegar e enrolar o cabo dela aqui em estradas brasileiras, porque o resultado pode ser um tombo, e esse tombo pode ser fatal.
Bem, é isso aí, pessoal. Essa foi a lenda da RD 350. Ela tem várias variações, como eu disse, eu contei a minha favorita. E escreve aqui nos comentários para mim, para eu ler, se você conhece alguma lenda diferente dessa que eu acabei de contar, e se você conhece algumas histórias reais envolvendo acidentes com ela, se foram ou não fatais. Me diz aí até se você já teve uma RD 350. Eu nunca tive, assim, já andei muito, eu quase troquei com um amigo meu uma vez uma CB por uma RD 350, mas aí ele voltou para trás no negócio, arrependeu, não quis trocar. Mas vamos lá. Conta aqui pra mim nos comentários, que eu vou ler todos, vocês sabem que eu faço isso. Eu vou ficar muito contente de saber a opinião de vocês. Não esquece de dar joinha, compartilhar o vídeo em suas redes sociais, e se é novo ou nova por aqui, se inscreve aí no canal, dá uma força pra gente, continua assistindo nossos vídeos. Vou nessa, um forte abraço, até o próximo vídeo, fui!